Olá, pessoal! A nossa convidada de hoje, vocês não têm noção, é uma convidada de peso, uma convidada de coragem e eu, mais do que nunca, tenho que falar que eu devo a minha vida a ela. Então, gente, já convida aí seus amigos, seus colegas, seus familiares para estar com a gente assistindo essa história incrível, que com certeza pode contribuir na sua vida e na vida da sua família. Com vocês, doutora Ângela. E aí, doutora Ângela, eu não posso chamar de mãe aqui, né? Verdade, com muita alegria, depois de vários convites e desmarcando esse encontro, hoje estamos aqui, não é, na nossa entrevista com a doutora Caroline Mota. Muito prazer, muita alegria. Pois é, olha para vocês verem, tem um ditado que brinca que santo de casa não faz milagre. Eu queria que o 001 fosse com ela no nosso episódio, não conseguimos, mas ela achou uma agenda aqui para estar com a gente. E aí já vamos começar, doutora Ângela, ela que está agora numa nova empreitada, muitos projetos, muitos sonhos, e assim, isso é uma inspiração para todo mundo, porque ela nunca deixou de sonhar. Me conta aí, conta para quem está nos assistindo um pouquinho da sua história, como que começou essa trajetória empreendedora, dentista, professora, mãe. Conta aí um pouquinho para quem ainda não conhece a sua história. Então, minha história como empreendedora, eu tive a felicidade de nascer num lar onde meu pai era muito empreendedor. Então, nós somos criados empreendendo, buscando, trabalhando desde cedo, buscando os nossos objetivos. E, lógico, ao longo da nossa carreira, nossa trajetória, nós tivemos a oportunidade de estudar. E estudar nos deu condição, técnica, raciocínio lógico, não é? E uma mentalidade sistemática, no sentido de trabalhar também com a mente, trabalhar com o corpo, mas a gente racionalizar o nosso tempo e o nosso trabalho. Eu sempre falo que a educação mudou a nossa vida, a vida da nossa família, e aí eu queria que a senhora contasse para o povo como assim, mudou em qual sentido, como que foi esse processo. Às vezes as pessoas acham que vai beber uma água milagrosa e vai resolver, né? Não existe milagre, né? No processo de crescimento profissional, existe sim o plantio, né? É a busca diária para que nós possamos estar fortalecendo os nossos projetos, os nossos sonhos, né? E nessa caminhada, nesse início, nós temos muitas histórias, né? E todas as histórias têm histórias de dificuldade, história de desafios, né? E não foi fácil. Uma mulher, mãe de 2 filhas, criar 2 filhas sozinha, já formada no curso de pedagogia, né? No ensino superior, mas eu tinha um projeto grandioso, que naquele momento era o meu objetivo, que era formar em odontologia. As deformidades de face, a reabilitação através da fala com pacientes especiais, era uma coisa que naquele momento me chamava muita atenção e eu precisava muito desse conhecimento da odontologia. Então, eu entrei da odontologia já com uma consciência do que eu queria. Eu já sabia que eu estava fazendo curso de odontologia para aprimorar o meu conhecimento, para ajudar pessoas, ajudar os nossos pacientes na estruturação e reabilitação da fala através de aparelhos ortopédicos. Nossa, é incrível. Um parênteses aqui nessa história, que eu não sei se quem prestou atenção, ela é formada em pedagogia. Nessa época eu tinha o quê? 4, 5 anos, né? Talvez menos, né? 3 para 4 3 para 4 anos. anos. E aí ela andava 100 quilômetros todo dia à noite? Todos os dias. Todos os dias, né? Mãe de 2 filhas, deixava a filha com a avó, com quem fosse, né? Ia lá, fazia, pegava o ônibus. Tô falando isso para vocês porque eu sei que tem muita gente que assiste a gente e que passa por isso. Sim. Né? Aqui em Araguaína, o ônibus vem aqui na porta da Facite das cidades vizinhas. Sim. E tem gente que quer desanimar, que quer desistir. Então, só a senhora fazer um parênteses, como foi a importância da pedagogia, dessa primeira formação, antes da odontologia, para o pessoal que também está nessa área? Isso. Quando eu casei muito jovem, né? Eu não tinha terminado o ensino médio. Então, eu estava concluindo o ensino médio, né? Quando coincidiu com o casamento. E nós mudamos para uma cidade do interior que não tinha faculdade. Então, a única cidade que tinha faculdade era 100 quilômetros, na cidade de Séries, Goiás, né? Que era o norte goiano. Então, a dificuldade. Mas eu sempre achava que era o meu objetivo, né? Que eu queria estudar, queria aprimorar. Então, a pedagogia, ela me trouxe muito conhecimento próprio, né? Anteriormente, eu
tive tido a oportunidade também de entrar no curso de psicologia, assim que eu saí do ensino médio, mas aí, devido ao casamento, nós mudamos para uma cidade do interior e lá não tinha psicologia, e eu, então, transferi para o curso de pedagogia. Então, nós tínhamos que andar 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. Então, esse ônibus saía às 16 horas. Então, era corrido. E o ônibus era lotado. E o ônibus quebrava. A gente saía muito cedo, gente, porque hoje 100 quilômetros na BR-153 é muito rápido, né? Verdade. Não é tão longe, porque as aulas começavam às 19h30. Mas o ônibus quebrava. Então, já por garantia, a prefeitura da cidade que dava o ônibus, né? A gente pagava uma taxa mínima para usar esse ônibus. Então, a gente ia no ônibus, né? Então, nós saímos às 16 horas e a aula terminava às 22h30. Então, nós chegávamos ali meia-noite, né? Aquele período. E às vezes já aconteceu de ônibus quebrar e os familiares ter que buscar. Eu mesmo, né, com os outros colegas, tudo na madrugada, e o motorista ficou com vários alunos no ônibus porque não tinha outra opção para eles. Na época não tinha celular, não ligar, tinha celular, né? Tinha que ir no orelhão, ligar, cobrar. Então, assim. Pegar carona. Não foi fácil. Então, isso é a trajetória normal. A busca pelos nossos ideais, os nossos objetivos, ele passa por várias curvas, tem várias pedras, né? Mas quando a gente quer muito uma coisa, a gente não vê dificuldade, não é? Verdade. Então, essa foi a minha primeira experiência para colar grau no curso de pedagogia. Aí, a senhora formou em pedagogia, foi dar aula, foi ser professora, né, do colégio. E aí, em seguida, entrou na odonto, com muita luta também. Com muita luta, pro pessoal, verdade. Quem faz odonto, sabe, eu fui privilegiada, né, porque eu não precisei trabalhar durante o curso, mas ela trabalhava. Já vou querer emocionar aqui. Trabalhava, pagava as contas e estava lá estudando e não desistiu, gente. Então, assim, não vou emocionar para o povo não emocionar junto, mas a senhora contar, vou respirar aqui, vou até parar de falar para ela contar, porque senão eu vou chorar aqui junto, porque daí já entra, eu lembro muito dessa história, foi muita luta mesmo. E aí a senhora contar para o pessoal, porque às vezes o povo quer desistir, tá muito difícil, eu não vou dar conta. E aí, gente, a gente passou por tanta coisa, a senhora contar para o pessoal aí. Porque com todas as dificuldades, eu sempre tive muita fé. Eu sempre fui uma mulher de coragem, mas uma mulher de muita fé. Uma mulher que sempre acreditou que Deus estava cuidando de tudo. E que um dia as coisas iriam melhorar. Então, eu sempre acreditei que aquele momento que eu estava passando era um momento provisório, com todas as dificuldades. Então, quando a gente tem essa certeza que as coisas vão melhorar, a gente trabalha com uma margem emocional de reserva. A esperança. A esperança, a expectativa. Então, isso não deixa a gente desanimar. Não é? Então, quando eu formei em pedagogia, como aluna de pedagogia, eu gostei muito de Pestalozzi, que é um educador que dedicou a vida toda, na década de 20, ali, 30, em pacientes com necessidades especiais. Eu apaixonei por esse projeto. E comecei a trabalhar na escola. Na época não tinha essa educação inclusiva tão nítida, mas nós tínhamos sim alunos especiais, e eu me identificava e nós começamos a trabalhar com esses alunos, e alunos também que tinha hiperatividade, dificuldade da fala, alunos que gaguejavam, alunos que ficavam ansiosos, tinha vergonha de oratória. Então, eu comecei a trabalhar com esses alunos e me identifiquei muito. E a gente começava a perceber que esses alunos tinham patologias como respiradores bucais, interposição de língua, alunos que vinham de hábitos de chupar o dedo, chupar bico, né? Então, assim, roer unha, né? Onicofagia, que hoje é um termo científico, né? E eu via necessidade, chegava e falava, nossa, mas esse aluno, se ele tirasse essa língua dessa posição e a gente conseguisse trabalhar com ele, tanto que ele ia desenvolver. Então, um aluno que respira pela boca, ele dorme mal. Então, no outro dia pela manhã, ele era um aluno cansado, ele sentia necessidade, sentava na última cadeira, o professor chamava a participar, achava que ele não estava participando, então esse aluno ia para a minha sala, né? E eu trabalhava com esse aluno, mas na verdade aquele aluno tinha uma adenoide, tinha uma amígdala hipertrófica, ele tinha uma respiração viciosa, e eu comecei a perceber e comecei a estudar esses casos e falei, não, eu preciso fazer odontologia sim, né?
E com a odontologia eu vou poder ajudar esses pacientes. Foi quando eu comecei a apaixonar, estudar e apaixonei pela odontologia. Que não era um desejo meu quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Quando a gente fala, foi um sonho da doutora Ângela. Não. Eu, na verdade, gente, eu nunca sonhei muito. A vida não me deu muita chance de sonhar. Eu planejei, sabe? Eu esquadrinhava e falava, eu posso conseguir, vou fazer isso. Eu consigo fazer isso, andar 1 metro, depois eu ando 2. Mas eu consegui enxergar o todo, aonde eu queria chegar. Eu enxergava o topo, mas ia com os passos ia nos passos que dava conta, né? Sem a gente aquela coisa do sonho. Porque o sonho a gente se perde nele. Sim. E o sonho a gente pode deixar de sonhar, né? Então a odontologia, ela veio. Então, entre a pedagogia e a odontologia, quem é professor sabe. Não é? São poucas prefeituras, como a de Araguaína, que paga muito bem seus professores, né? Os professores de carreira. Então, na época, os professores ganhavam muito pouco. E o meu salário de professora não dava para pagar uma faculdade de odontologia. E era muito caro, um curso muito elitizado. Como eu estava em Anápolis, material, tempo, exatamente. Curso integral, manhã e tarde, né? Então, assim, era muito puxado o curso. Então, o que eu ganhava como professora, eu dava aula nos sábados para o Mobral, né? Que hoje é o EJA, né? A alfabetização para jovens e adultos, e dava aula à noite, e com esse salário eu conseguia pagar minha mensalidade. E tinha um agravante ainda, porque a faculdade dava 5% de desconto. Se a gente pagasse dia 30 e vencia o 5º dia útil. Então, eu recebi o 5º dia útil. Mas era um sofrimento. Então, todo mês eu tinha que bater lá na porta do meu pai e falar, pai, me empresta esse dinheiro para eu não perder o desconto de 5%. Porque se eu perdesse o desconto de 5%, eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade. Não é? E para comer? E para comer, como que era? E para pegar esses meninos que comem demais, essas né? Essas duas meninas que estavam com fome. Isso, então era assim, não é fácil. Então, essa trajetória da mãe que trabalha, estuda, cria filhos, 3 turnos, eu passei por ele. E eu sei dizer que não é fácil. Mas quando a gente quer, quando a mulher ela decide uma coisa, olha, vocês podem escrever, mulher determinada é uma mulher obstinada, é uma mulher perigosa, né? Ninguém segura. Ninguém segura. Então, uma mulher determinada. Então, eu estava determinada a formar, não é? E o curso de odontologia, então, como você falou, um custo muito alto. Nós temos aqui hoje a faculdade de odontologia, a gente sabe, não é? O grau de dificuldade dos alunos, às vezes comprar material, né? Aquela coisa toda. E então eu tinha que arrumar outra renda. Então, o que eu vou conciliar, né? Então, eu tinha uma irmã que hoje ainda é muito bem de situação, né? Que é a minha irmã mais velha, e ela, Gia, vai me ajudar em casa a fazer faxina, lavar roupa, me ajudar que eu te dou o dinheiro da semana para você comprar verdura, comida, com as meninas e tal. E eu comecei na casa da minha irmã, fazer a faxina sábado, né? E gostei. Gostei porque eu fui criada, né? Aquele espírito de criada na roça mesmo ali. De executora. Eu falei, não, então vai ser uma coisa que eu vou fazer que não vai me atrapalhar. Eu vou continuar dando aula. Eu posso levar as meninas pequenas comigo, né? Para as casas das famílias, onde eu estiver. E não vai me atrapalhar. Então, gente, foi faxina. Não foi um dia, não. Foi 3 anos dando faxina. 3 anos dando faxina. Até que eu tive a oportunidade de entrar na Universidade Federal, né, e no Mato Grosso do Sul, foi quando eu me transferi para o Mato Grosso do Sul e fui para uma federal, e logo eu formei para odontologia e as coisas, aí só um ano, né, então as coisas aconteceram. Então, quando a Carol fala que a educação mudou nossa história, porque ela viveu esse momento quando a mãe não tem dinheiro mesmo, não tem dinheiro, né? Então eu lembro dela pequenininha, com muita fome, chegava em casa, olhava, meu Deus, tinha um pão e tinha ovo, né? Que é uma coisa que nunca faltou na minha casa até hoje, a gente gosta muito de ovos. E ela falava, mãe, eu tô com muita fome. E eu falava, olha, eu vou fazer uma coisa para você muito gostosa, uma comida maravilhosa. Eu só tinha pão e ovo na minha casa.
Às vezes nem era o pão do dia. Não era nem um pão do dia. Então eu fritava aquele ovo ali e falava, olha, você vai comer o melhor pão e ovo que você já comeu da sua vida. E eu criava aquela expectativa e ela comia aquele pão achando... E eu acreditava. E eu gosto até hoje. E gosto até hoje. Então, assim, esse preço que eu paguei lá atrás em criar minhas filhas dessa forma, hoje a gente olha para trás e vê que valeu a pena. Né? Que valeu a pena. Já estou emocionada de novo aqui. Tem um detalhe nessa história que ela não contou. O primeiro consultório odontológico que ela teve, lembra? A mentalidade empreendedora foi na garagem do meu avô, né? Na garagem do pai dela. Tem essa história. Tem essa história. De repente, lá vai doutora Ângela, que não era doutora ainda. Sim. Tira o sofá de casa, pega a mesa de casa. O que está acontecendo? Montou o consultório, um consultório usado de um dentista que tinha falecido. Isso, teve essa história mesmo. Conta essa história pra gente, porque às vezes o povo acha que já começou assim, Não, né? Nós começamos numa garagem. Eu estava no terceiro ano de faculdade e uma colega nossa, que era monitora minha, tinha formado, e ela estava doida procurando um local para alugar, né? E montar meu consultório. Eu falei, olha, meu pai tem uma garagem perto de casa, às vezes ele empresta e eu aluga. E ela falou, vamos entrar de sociedade nessa clínica. E eu tinha um carro, o único carro, que era uma Brasília, não era amarela, mas era uma Brasília cinza, que só pegava no tranco. Pensa a dificuldade disso, né? E eu vendi esse único carro que eu tinha, porque ela descobriu um dentista prático que tinha morrido e a esposa estava vendendo o consultório. E aquele dinheiro, então, deu para comprar tudo que precisava de equipamentos, raio-x. E meu pai, então, emprestou essa garagem. E a garagem era uma porta assim de abrir e fechar. E não tinha sofá, não tinha mesa para recepção. Ar-condicionado nem se falava naquela época, né? Não se falava em ar. Então eu lembro que eu cheguei em casa e as meninas lá, e eu fui tirando, né? Junto com duas pessoas que trabalhavam próximo lá, pedi para dois chapas, né? Falei, vamos levar esse sofá, essa mesinha de centro, uns arranjos de flores, uns quadrinhos. Mas para quê, mãe? É porque nós estamos montando uma clínica odontológica, né? Então, esse foi o primeiro consultório, né? Que essa colega nossa abriu e eu fiquei de sociedade, né? Eu não trabalhava, era estudante, né? Tinha minha rotina, mas olha, começou a mudar. Não é? Então, na hora que fechava o caixa no final do mês, aí dava para comprar iogurte. Já dava para comprar iogurte, presunto, né? O queijo. Então, já ia no mercado, comprava aquelas bolachinhas recheadas. Então, assim, as coisas começaram a melhorar. Verdade. E depois disso, ela pegou esse mesmo consultório usado, manual, que não era de apertar o botãozinho igual todo mundo conhece, e montou na nossa casa. Lembra quando a gente mudou de casa? Isso, não. Mas esse lado foi assim, quando eu fui para Campo Grande, que aí, nossa, eu tinha transferido lá para a Federal, e ele ficou encaixotado, né? Esse consultório. Exato. Aí eu formei e nós morávamos numa casa, uma casa muito espaçosa. E eu resolvi montar, então, o primeiro consultório meu foi nas dependências da minha casa. Isso mesmo. Em Campo Grande. E deu certo. E deu certo. E logo em seguida, já depois foi melhorando, né? Sim. Já comprou uma clínica perto do shopping. Conheci o Dr. Menezes. Exato, isso mesmo. Isso. Aí na Universidade Federal tive o prazer de conhecer o professor Menezes. Ele foi meu professor um dia na aula da saudade. E eu fiz uma pergunta lá e ele achou a pergunta muito inteligente. No final, falou, eu quero você alugando uma sala lá no meu consultório. Aí eu falei, vamos ver, né? E foi isso. E o doutor Menezes, então, fez o convite e logo eu participei do Sindicato dos Dentistas, né? E ele me colocou para dar aula, né? E a gente foi começando o crescimento profissional, porque a clínica dele era a melhor clínica de Campo Grande, que era a Maxilo Center, uma clínica famosa. Então eu saí lá da salinha da minha casa e fui para as dependências da clínica Dr. Menezes. E esse relacionamento com pessoas que desenvolvem, que já estão numa pegada maior do que a gente cresce. Isso é um insight muito importante, porque com quem que a gente está convivendo?
Isso, né? Uma das isso coisas mesmo. que a minha mãe, agora falando da minha mãe, sempre falava, sempre ande com pessoas melhores que você. Esteja em ambientes que vão te agregar alguma coisa, e não ambientes destrutivos, né? Sim. Então, esse novo ambiente, né? Na clínica Maxilo Center, nós éramos 12 profissionais, e logo então eu já comecei a fazer ortodontia e ortopedia, fui para a Unicamp, depois fui para a Unesp, e fui fazendo as minhas especializações, e não paramos mais, não é? Então, aquela fase da faxina, aquela fase do consultório, lá na salinha, aquela fase, ela foi ultrapassada, né? Pelo trabalho, e a gente começou, então, ter o crescimento profissional e essa valorização da mão de obra, né? Então, foi muito importante tudo isso. Isso é importante falar para vocês que estão nos ouvindo, porque é um processo. Não é nada de uma vez. Isso já tem quantos anos? 30 anos? 30 anos. Tem, né? Eu vou fazer 18 de formada. Então tem mais do que isso. Se a gente for pensar desde antes. Então, gente, é muitos anos. Para chegar onde chegou. Então, às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, muito rápido. Sim. Não, é um processo. E uma coisa que a senhora falou na semana passada, que eu fiquei bastante prestando atenção, que a senhora sempre falou que sabia que aquele momento era transitório. Sim. Que o melhor ainda estava por vir. Então, essa mentalidade, assim, de sempre achar que o melhor ainda vai chegar, faz você querer... sempre aceitar os desafios, né? Exatamente. E você também não paralisar, porque o medo, a falta do dinheiro, às vezes uma dificuldade... A opinião das pessoas. A opinião das pessoas. Então, eu sempre, lógico que eu sempre escutei muito meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que é uma referência até hoje para mim, de vida, porque ele é muito organizado, muito correto, paga as contas em dia, sempre trabalhou muito. Então, assim, nós crescemos com essa mentalidade que nós temos que trabalhar, produzir e andar corretamente. Então, essa vida de integridade. Então, ele foi minha referência. Até porque todo mundo, quando eu falava que era filho de Sr. Moacir, da Casa Regente, lá de Anápolis, nossa, Sr. Moacir, aí todas as pessoas falavam dele na mesma qualidade. Que homem correto, que homem trabalhador, que homem íntegro. Então, ele foi uma modelagem forte, né, nessa concepção. E então, assim, esse medo que muitas vezes a gente tem, ou então escutar pessoas, né, que às vezes não faz parte do seu relacionamento emocional, pessoas que gostam de você. Pode ser que essas pessoas venham com opiniões para te segurar, né? Então, assim, eu sempre defini, fiz projetos, vou estudar, vou formar, já entrei na odontologia sabendo que eu queria fazer ortopedia. Ortopedia não era nem especialidade, gente. Eu fiz parte da ABENO, da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, fui coordenadora no Mato Grosso do Sul, ali tive uma autorização para funcionar as pós-graduações, e junto com a ABENO e o Conselho Federal, mais as associações de ortopedia, nós fomos para Manaus brigar para reconhecer a ortopedia como especialidade no Brasil. Então, até nisso, eu participei nessa luta, não é? Não tinha ortopedia, ortopedia é uma especialidade europeia. Mas por que no Brasil não tem ortopedia? Então, estava a Vilma Simões, a equipe da Vilma Simões, não é? Aí nós fizemos parte desse processo e, lógico, formiguinha, né? Porque eu não era nenhuma entidade. Eu não representava. Eu fazia parte de um sindicato ali, junto do Dr. Menezes, e tinha esse viés na pós-graduação da ABENO, Mato Grosso do Sul. Então, desse momento, por exemplo, ali, né, da pedagogia, já teve um boom, uma melhora, porque através da pedagogia a senhora conseguiu ter emprego. Sim, né? sim. E depois, em seguida, da odontologia já viu uma melhora na vida de todo mundo. Sim, estudar, gente, eu sempre falo, minha mãe, eu escutei isso, né? Muito no meu crescimento, mas estudar, você está preparado, é a melhor coisa que você faz. Então, nunca vai ficar fora de moda o preparo intelectual através dos estudos. Então, porque a educação banalizou. Não, não existe. O processo de maturidade emocional, junto com o conhecimento científico, ele é a chave, é a virada de chave, é o conhecimento.
E uma das coisas que poucas pessoas sabem, talvez alguns, né? É como é o coração dessa mulher, gente. E eu tô falando, eu sou suspeita para falar, mas é porque desde criança uma coisa que eu acompanho. Com toda essa dificuldade que ela comentou que a gente tinha aqui, ela sempre participava dos projetos sociais na faculdade, da igreja ou de qualquer lugar que tivesse. Eu lembro da gente final de semana, ou às vezes à noite, tinha um projeto, a Missão Vida, que na época era pequenininha, que fazia um trabalho com os moradores de rua, né? E a senhora lá, e depois ia atender lá, e aí se a senhora quiser contar um pouquinho pra gente, assim, porque isso, mesmo, né, digamos, na escassez, não deixou de contribuir. Então, isso que eu falo, assim, eu acho que Deus abençoa. Só pode. Sim, com certeza, porque a prosperidade, ela começa não pelo que você recebe, mas a partir do que você semeia. Do que você dá. Então, eu creio nisso, né? É um dos princípios de Salomão, né? E bíblicos. Então, eu acredito. E, na verdade, eu vim de uma família evangélica, nós somos batistas, né? E sempre a igreja está sempre envolvida em projetos sociais, né? Arrecadação de Natal, tudo. E já muito jovem eu me apresentei como voluntária na Missão Vida, que tem em Anápolis, hoje está espalhado por todo o Brasil. É uma missão que trabalha com homens de rua, alcoólatras e também usuários de droga. E quando eu me apresentei para o pastor Hildo, eu falei, eu quero vir trabalhar como voluntária. Né? Minha mãe e meu pai falaram, como assim? Né? Você vai trabalhar? Já achou que eu estaria junto com todos os usuários lá naquela casa? E o pastor Hildo, então, falou, você vai cuidar, a partir de hoje, de toda a correspondência. Todos os ofícios, tudo que chegar, e na elaboração do jornal, você vai nos ajudar aqui na Missão Vida. Então, eu fiquei na Missão Vida ali uns 4, 5 anos, todos os dias à tarde, eu ia para lá, e a correspondência toda eu respondia, e conheci a Valdete, né? Fiz uma amizade muito grande, que eu falo que é minha irmã, né, do coração, a Valdete, e o pastor Hildo está lá ainda, Missão Vida, então cresceu. Né? Então, esses projetos sociais, né, esse foi o início, podemos dizer assim, mais nítido, que eu me envolvi de corpo e alma, tinha um compromisso, então um trabalho voluntário, então nós começamos já a trabalhar com esses projetos. E muitas vezes a doação, ela não é de dinheiro ou de objeto físico, no seu caso era uma doação de tempo, uma doação de trabalho, então assim, é nesse sentido que talvez muita gente não conheça, quem vê de fora, né? Não conhece, então não conhece assim, esse coração caridoso. Uma vez uma tia minha falou assim, acho que a pessoa mais cristã que eu conheço é a Anjinha. Anjinha é o nome familiar da doutora Ângela. Porque ela é desprendida das coisas. Tem que ajudar alguém, ela vai lá e ajuda. Ah, a conta tá lá, não tem dinheiro na conta, dá um jeito, estoura, vai lá, ajuda, depois Deus se repõe. Então, assim, esse coração que poucas pessoas conhecem, e fruto disso, né, veio também a Facite. Porque daí também com esse intuito dessa contribuição para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, e aí já vamos passar para a próxima parte da história, porque a história é longa, né? Tem muita história, mas só abrindo parênteses que eu acho que é importante. Quando eu era aluna da Universidade Federal, tinha um trabalho num bairro, lá em Campo Grande, e nós, então, inspiramos, né, o atendimento de ortopedia nessa comunidade, para comunidades carentes. Isso, gente, 1990, 92. Não é? Então, lá na Mata do Jacinto, eu não sei se ainda tem esse trabalho na Universidade Federal, mas nós, então, entramos junto com o atendimento da deformidade de face nesse bairro. Então, foi muito interessante. E aí, em seguida, né, paralelo a isso, não em seguida, paralelo também teve o núcleo de prevenção oral, que a senhora dava as aulas na escola de educação, prevenção, promoção de saúde. Né? Então, assim, sempre a educação e a saúde andando junto, né? Nossa, eu conheci duas profissionais e nós abrimos o núcleo de prevenção oral, que era uma empresa que fazia toda a parte de material didático, como palestras nas escolas privadas, né? E, lógico, a gente recebia o valor das horas-aulas e levando a prevenção para as escolas. E foi um projeto, assim, fantástico, que poderia até se estender no nosso município de Araguaína, né? Que é o que me inspirou ali no Costa Esmeralda, através da Faculdade Facite. Pois é.
E aí, doutora Ângela, continuando aqui, então formou na odontologia, a vida foi melhorando, daí já veio as escolas, como que foi, onde que a Facite entrou aí nesse processo? Então, eu estava em Campo Grande, morando em Campo Grande, o estado do Tocantins, o estado de Goiás dividiu, né? E eu senti muita vontade de vir para o estado do Tocantins. Aí eu falei, gente, só que eu já estava com uma casa, já tinha minha clínica, a gente já estava numa estabilidade. E eu fui em Anápolis conversando com meu pai, ele falou, minha filha, se você quer ir para o Tocantins, vá, porque o estado dividiu, você quer crescer? Você vai para o Tocantins. E nesse inteirinho, então, estava abrindo os cursos, né, aqui do ITEPAC e tudo, e eu tive um telefonema da diretoria da faculdade me convidando para ser coordenador do curso de odonto, ajudar a implantar aquela coisa toda. E tudo isso foi nos chamando a atenção. E eu não conhecia a Carminha, né, que era sócia do sogro do meu irmão. E eu falei, vamos lá conhecer a Araguaína, então. E nessa de conhecer a Araguaína, a Carminha me levou para o Jacuba. E falou, olha, bebe um pouquinho dessa água, molha o pé nessa água, que quem bebe toma o banho na Jacuba, não vai embora de Araguaína. E eu pensei comigo, oh meu Deus, que dó, né? Superstição, né? Aí, um parênteses aqui, cortando rapidinho, para você que está assistindo a gente não é de Araguaína, existe aqui essa crença que quem vem para cá e toma água do Jacuba ou toma um banho lá no Jacuba, é isso, né? Não vai mais embora. Jacuba, é um rio. É, um rio. Então, não vai mais embora. Então, olha o que aconteceu, doutora Ângela, é prova viva que essa crença é real. É real. E a Carminha, então, falou, minha filha, né? Até eu já me chamo minha filha e tal. Aí eu tava com muito calor, né? Aí a gente já tinha preparado para ir pro clube mesmo ali, conhecendo tudo. Aí eu falei, Carminha, eu não vou beber, não vou pôr pé, eu vou tomar banho nessa água, nesse rio. E uma delícia o rio, né? Uma água fria. E dentro de mim eu falei, não, agora eu quero provar para ela que quem toma banho não muda para cá, né? Olha, depois de 6 anos eu já estava morando, vim de tudo que eu tinha em Campo Grande, minha casa, minha clínica, e decidi então investir em Araguaína. Começar em Araguaína, mas com investimento. Né? E aí a senhora começou esse investimento e foi gerando ali muito emprego, né? Eu lembro do início ali na Paranaíba, que era longe, né? Isso. Eu lembro, nossa, mas lá só tem casa. A primeira ação minha, né, de investimento foi comprar um imóvel ali na Avenida Paranaíba, que já tem 20 e tantos anos a nossa clínica ali, a Clínica Ortoface. E nós investimos, depois comprei um lote ali na José de Brito, comprei uma casa também, né, ali perto, no rodoviário? Ali no setor rodoviário. E eu montei meu consultório. Essa casa incrível era até da Valdeirês, né? Ela construiu para casar, né, com o deputado Lázaro. E essa casa, então, nós reformamos e adaptamos e fizemos a nossa primeira clínica. E quando nós compramos ali, você vê, fica 2 ruas abaixo do regional. E todo mundo falava, é muito longe, não compra. Só tem casa, não é comercial. Não é comercial. Se você quer montar consultório, tem que ser na Conjunção Lima, tem que ser na 3 de maio, 1º de janeiro, tudo. Eu falei, gente, mas o estacionamento, não é? Então, foi uma das primeiras clínicas ter ar-condicionado na recepção. Não é? Que é uma coisa, não era uma cultura. Exato. Não é? Então, assim, é muita história. Muita história. E aí veio a Clínica Ortoface, eu lembro que foi, assim, uma bênção, muita gente, aí logo eu formei. E aí, como que nesse intervalo veio a Facite aí? Como que aconteceu isso? Então, da clínica, né, odontológica, tudo, eu estava dando aula no ITEPAC, depois pedi, né, para sair, e depois, lá em Campo Grande, a gente já tinha um instituto que nós tínhamos os cursos de pós-graduação, e nós esperamos, então, essa organização de tempo, de formar os primeiros alunos, os egressos do curso de odontologia, dos demais cursos, e nós abrimos, então, o nosso instituto de pós-graduação em 2006. Em 2010, nós vimos a necessidade de ter autonomia de certificação e também uma demanda de mercado. Então, nós abrimos odontologia e abrimos o curso de administração. E nesse inteirinho, em 2012, né, nós tínhamos que sair da José de Brito e ir para um campus. Né?
E eu fui agraciada, né, pelo seu Luiz Pires na doação de uma área de 3 alqueires, né, 150 mil metros, arredondou para 150 mil metros, ali na TO 222. Que também já foi um susto, porque todo mundo que chegava falava, doutor, mas vai construir um campus lá na TO. É longe. É longe, né? E eu ia à noite, ficava à noite lá, vendo o movimento de carro e ficava pensando, meu Deus, acho que vai ser uma loucura mesmo. A gente vir para essa escuridão, né? Tinha um movimento de carro, mas assim, muito escuro. Mas nós tínhamos necessidade no campus. Aonde que nós iríamos achar uma área dentro de Araguaína que a gente colocasse ali 1.000 carros, 500 carros estacionados? Porque eu sempre me preocupei com isso, segurança, né? Essa comodidade de você chegar no seu local de trabalho, estacionar o seu carro. E ter salas espaçosas, ambientes Sim, assim, um ambiente, né? essa liberdade, né? De espaço. Então, eu não gosto muito de coisa apertada, né? Então, foi o que nos motivou. E na época, a Carol, então, já era minha sócia. E foi uma maturidade, porque nós tínhamos oferta de 3 áreas, 3 empresários ofereceram para a faculdade. E nós optamos ficar na TO 222, até outras áreas eram até mais próximas, né, do centro. Mas na TO nós sabíamos que o nosso público que vem para a Faculdade de Facilities até hoje são os alunos do sul do Pará, né, da região do Pará. Então, nós optamos ficar e ficamos muito felizes com a família dos Pires, né, em acreditar nesse grande projeto. E quando nós fizemos 3 portões, né? Porque eu já sabia que tinha que sair um lixo, já sabia que tinha um portão de entrada, um portão de saída, e o curso de Medicina Veterinária, que hoje ocupou todo o espaço do campus. Verdade. Já ficou quase pequeno. É verdade, isso daí. Seu Luiz Pires, se tiver mais área, estamos disponíveis. Mas aí, uma coisa que a senhora falou que me chamou a atenção, e uma das coisas, assim, que eu acho que talvez faz parte, acho que, do caráter das pessoas, mas a questão da credibilidade e de ter tudo certinho, toda a parte regulatória. A senhora falou isso 2 vezes. Porque, por exemplo, a gente poderia ter começado, hoje a gente vê que tem muita gente que não tem regulamentação correta na educação. Sim. E a gente nem sabia que existia isso, né? Sim. A senhora falar um pouco, assim, da seriedade com que a gente vem tratando essa parte. Porque hoje tem gente que acha que certificado você imprime ou diploma e que pronto. Sim. E a gente descobriu e a gente sabe que não é assim. E falar dessa parte da seriedade, tanto que é sério que a gente tem feito aqui. Então, a pasta da educação é uma pasta muito séria, né? Nós temos uma linha muito dura, que é o Ministério da Educação. Então, as normativas e portarias, tudo é regulamentado. O ensino superior é regulamentado. O ensino infantil, o ensino médio, profissionalizante, a educação de jovens e adultos, as pós-graduações, tudo é regulamentado. Mas a gente percebe que é uma pasta que tem a maior picaretagem na pasta da educação. Incrível, é extremamente regulatório, mas a gente percebe que quantidade de cursos e certificações fantasmas que não tem portaria do Ministério da Educação, que o aluno ele só vai saber na hora que ele vai precisar de um acesso de cargo, de conferência de diploma. Né? E as pós-graduações, então, é pior. Não é? Porque a gente vê pós-graduação hoje em fundo de igreja, nas clínicas jogadas, então assim, em hotéis, então a gente vê assim, fala, meu Deus, né? Tem toda uma normativa, você gera renda, porque você tem a CLT para você cumprir, você tem que contratar profissionais, né, com carteiras assinadas, você tem que ter alvarás, você tem que ter coordenação pedagógica, você tem que ter uma hierarquia educacional, você tem que ter uma autorização do Ministério para funcionar, e a gente vê que até na odontologia, que é a gente pega um nível de pessoas com nível intelectual bom, às vezes não se atenta ao grau de exigência das certificações. Isso submete, muitas vezes, em fazer cursos em lugares, em ambientes que não vai trazer e não estão autorizados para cumprir. Porque, por exemplo, curso de pós-graduação, 80% dos professores têm que ser mestres e doutores.
Exato. Tem que estar com o conselho registrado na cidade, tem que assinar carteira, tem que gerar renda para o município. Porque nós estamos aqui para pagar os nossos impostos, porque o gestor público, a gestão pública, ela precisa de dinheiro, o dinheiro vem de impostos. Então, quando uma escola abre Araguaína que não tem registro, ela está sonegando, é uma sonegadora, lugar, né? É um estelionatário. Então, assim, é injusto. E a gente vê aqui na educação, a gente que trabalha, a gente vê, inclusive, já pegamos, às vezes, aluno, vem de uma pós-graduação, de uma cidade do Pará, Maranhão, já fez 8 módulos, né? Quer transferir. Quando a gente entra no ministério. Quando entra no ministério, aquela escola não existe, né? E quem são os professores, né? Então, os professores não são os professores que deram aula. Então, assim, é triste, é difícil. Mas como a fiscalização ela é pouca, então acaba passando desapercebido isso aí. Margem, né? É isso. E aí, gente, se vocês, olha, e através da faculdade Facite, né, quantos projetos sociais que a senhora conseguiu colocar em prática, aquele sonho lá da ortopedia, é verdade, os especiais. Então, assim, através da faculdade a gente conseguiu tangibilizar aquilo que talvez uma única pessoa não seria possível. Né? Verdade. E aí, como se não bastasse, né, já tá, não vamos falar a sua idade, não sei se pode falar, mas já tá na idade de aposentar, né? E aí vai aposentar, a mãe vai aposentar, todo mundo falando, a Anjinha aposentou, ela me vem agora com um novo projeto. Então a gente quer ouvir aí o que é esse novo projeto, a Secretária Especial da Mulher de Araguaína, o que a senhora está aí em busca, qual que é os seus objetivos dentro dessa nova pasta, porque eu sei que enquanto empresária, enquanto empreendedora, a gente tem gerado muito trabalho, muito emprego aqui, temos pago os nossos impostos, né? Mas a gente também tem as nossas limitações até onde a gente pode ir. Então, de repente, no serviço público, a senhora consegue cumprir melhor, ou sim, abranger mais pessoas com o seu propósito. Então, poder falar aqui para o pessoal o que é essa secretaria, o que se espera, qual é o seu objetivo? Então, talvez muitos não saibam, mas eu fui servidora pública municipal 21 anos. Olha. Quando teve o concurso para dentista, eu passei, né, como dentista, e pedi exoneração para organizar minha aposentadoria via INSS, porque num estudo sairia melhor, aquela coisa toda. Então, eu fui servidora, né? E como servidora, eu tenho certeza que eu nunca faltei um dia na minha escala de trabalho. Nunca ficou a desejar a minha habilidade, a minha competência como cirurgião dentista, né? Então, assim, cumpri fielmente. E entrei no processo político, né? Fui candidata da União Brasil, sou membro da União Brasil Estadual, faço parte do partido, né? Onde a senadora é a nossa presidente, a senadora Dorinha apresenta o partido, e tive a experiência de concorrer à Câmara Federal, e é lógico que passa muitas dificuldades, foi uma experiência nova, né, para mim, mas foi uma experiência que eu me senti muito desafio, né? E nessa caminhada política, então, nosso prefeito veio, então, para a União Brasil, né? Então, hoje o Wagner Rodrigues, ele é presidente da União Brasil de Araguaína, e eu sou membro do partido estadual, né? E nessa composição, tive o convite de ajudar na Secretaria da Mulher. Nessa conversa com o prefeito, eu falei, doutor, o que a senhora poderia nos ajudar? E eu falei, olha, a abertura da Secretaria da Mulher seria muito pertinente, porque o Ministério da Mulher foi já como secretaria, em 2003, ela foi instituída. Então, existem várias secretarias de mulher espalhadas pelo Brasil, né? Então, a Araguaína chegou ao seu momento, né? Da criação da Secretaria Especial da Mulher. Então, o prefeito teve essa sensibilidade, ele compreendeu a importância do projeto e fez o convite. E eu já nesse processo de aposentadoria, quando eu fui para carreira política, a Carol já assumiu a faculdade, desde então, desde 2021, ela é diretora da instituição, hoje eu sou presidente do conselho da mantenedora, né, fiscalizo alguns movimentos financeiros, tudo, mas a mão na massa é a doutora Carol, que assumiu toda a pasta. E, conversando, aceitei o desafio, estou me sentindo encorajada, estou me sentindo
com muita energia. Sei das dificuldades, não é fácil, são muitos desafios, porque a implantação de uma pasta nova, é uma pasta, a Secretaria Especial da Mulher está vindo da Secretaria da Assistência, então a gente tem todo um trabalho para ser feito em conjunto, mas nós estamos ali na nossa estrutura, organizando para que nós possamos ter uma autonomia, onde nós vamos receber recursos federais para desenvolver um trabalho mais amplo, porque a gente sabe das dificuldades do Tesouro Municipal e uma pasta nova, né, com muitos desafios. Hoje eu já desenhei lá o sonho que eu tenho de uma casa rosa, né, a Casa da Mulher, onde essa casa vai acolher, nós vamos ter curso de capacitação, de formação, atendimento à mulher, uma casa de portas abertas. Esse é um sonho meu, que a gente está projetando ali e vamos construir junto com as mulheres que estão à frente ali da Secretaria Especial da Mulher. Nossa, muito bom. Não é porque é minha mãe, não, mas eu tenho certeza que a população de Araguaína, né, em especial as mulheres, e como ela mesma falou, gente, nós mulheres fazemos a diferença. Por onde a gente passa, a gente sabe que com o nosso jeito a gente consegue fazer ali as coisas acontecerem. A estratégia do negócio, né, da família, né, de onde a gente passa, a mulher está sempre ali com esse seu jeitinho. Então, assim, eu tenho certeza que Araguaína e toda a região vai ganhar muito com essa secretaria, tendo a senhora à frente. Né? E eu fico muito orgulhosa de saber que eu fui criada por essa mulher. E olha a responsabilidade, né? Ela já deixou publicamente, olha a diretora, é com ela. É com ela que está tomando conta. Mas assim, realmente, pra gente é uma inspiração e uma alegria muito grande receber a senhora aqui, né, no FacitCast, finalmente, porque os horários são muito corridos e a gente já está chegando no fim. Eu tenho certeza que você que está assistindo deve ter muitas dúvidas, muita curiosidade. Pode deixar lá pra gente, né? Que a gente sempre vai respondendo vocês. E a senhora deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente, tanto para as mulheres como para os homens que querem empreender, que apoiem as suas esposas, né? E deixar a mensagem, a senhora olha aqui para essa câmera, e deixar para quem estiver nos assistindo aí, de educadora, empreendedora, mulher agora política, para o nosso pessoal. Então, na caminhada, deixo a palavra para vocês de persistência, porque na nossa caminhada, que seja ela tímida, uma caminhada mais, podemos dizer assim, com mais autoridade, sempre nós temos o medo, mas não deixa que o medo paralise vocês. Busquem fazer todos os dias o melhor. Sei que nós erramos todos os dias, mas acertamos também. E que na contabilidade final, nessa trajetória, eu vejo que eu acertei mais do que eu errei. Então, essa contabilidade positiva, ela vem pela persistência do trabalho. Não abandonem o projeto de vida de vocês. Não deixem de buscar conhecimento através da educação. Essa é a ferramenta principal para a virada de chave na vida de cada um de vocês. Muito bom, muito bom. Gente, então foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Não deixem de compartilhar aí com seus amigos, familiares e curtir e enviar aí o nosso canal para todo mundo, para que várias vidas sejam abençoadas através das histórias que a gente conta aqui. Muito obrigada por sua audiência.